O relógio da sala parava sempre no mesmo horário, até o dia em que descobri o motivo. O relógio de parede na sala de estar, imponente e melancólico, era um antigo modelo de carvalho escuro, quase negro em alguns pontos onde a luz não alcançava, com um pêndulo dourado que se movia com a melodia suave e hipnótica de um tic-tac regular. Ele era a única peça de mobília que eu, Clara, havia herdado intacta e que a tia-avó Elisa, antes de sua partida tranquila em uma manhã de outono, havia insistido que eu mantivesse. Ela, com seu sorriso sereno e seus olhos que pareciam guardar a sabedoria de eras passadas, sempre o chamara carinhosamente de o guardião do tempo, e o tic-tac constante era a trilha sonora de sua existência, uma batida rítmica que ecoava pelas paredes da velha casa. Eu, por outro lado, uma editora freelancer que passava a maior parte dos meus dias confinada entre as paredes do meu pequeno escritório caseiro, situado no andar de cima da mesma casa que também herdei, mal notava no início. Para mim, era apenas mais um elemento da decoração vitoriana antiquada, um resquício de um tempo que não era o meu, que eu estava lenta e metodicamente reformando para se adequar ao meu gosto mais moderno e minimalista. A casa, com suas paredes de cor pastel desbotada pelo sol e pela passagem dos anos, seus rodapés rangentes e seus longos corredores que pareciam sussurrar histórias do passado a cada passo que eu dava, era um projeto em andamento. Minha intenção mais profunda era transformá-la, infundir nela uma nova vida, uma energia diferente, mas, ironicamente, ela parecia ter planos muito mais grandiosos e misteriosos para mim, planos que envolviam me arrastar para o seu próprio emaranhado de mistérios esquecidos, para um passado que clamava por ser revelado. A primeira vez que reparei em algo verdadeiramente estranho, algo que fugia do mero inconveniente de uma antiguidade, foi há cerca de 2 meses. Era uma manhã fresca de terça-feira, o sol mal começava a pintar o horizonte com tons de laranja e rosa pálido, e eu estava descendo as escadas. Um rangido familiar sob meus pés, para preparar meu café da manhã habitual. Este era um ritual sagrado de silêncio e pensamentos matinais, um momento de introspecção antes que o mundo virtual da edição de textos me engolisse. Meus olhos, ainda um pouco sonolentos e embaçados pela névoa do sono, caíram sobre o relógio. O ponteiro das horas apontava resolutamente para o número 3, com uma rigidez que parecia desafiar a passagem do tempo, enquanto o dos minutos jazia imóvel sobre o 13, sugerindo 3 horas e 13 minutos. O pêndulo, que normalmente balançava com a precisão mecânica de um coração invisível, estava paralisado, em um silêncio absoluto que era, de alguma forma, ensurdecedor. Resmunguei, pensando que a velhice da peça finalmente havia cobrado seu preço. Era inevitável, afinal. Subi em um banquinho de madeira rústica toscamente esculpido, que a tia-avó Elisa usava para alcançar seus livros mais altos na estante embutida, e cuidadosamente, com as mãos trêmulas e hesitantes, girei o ponteiro dos minutos até que ele alinhasse com o das horas, marcando 7 horas e 22 minutos. O horário exato daquele momento. Dei cordas, senti a engrenagem interna vibrar e sussurrar sob meus dedos, e o pêndulo recomeçou seu balé rítmico, um som que preencheu o vazio repentino na sala. Aquilo era, eu supus, apenas um inconveniente, uma anomalia casual de uma antiguidade que precisava de um pouco mais de atenção. A segunda vez, no entanto, começou a semear a semente da dúvida em minha mente. Aconteceu na semana seguinte. Era um domingo preguiçoso e chuvoso, um daqueles dias em que a luz dourada e etérea do outono mal conseguia perfurar as nuvens densas, banhando a sala de estar em uma penumbra suave, transformando-a em um santuário de paz e quietude. Eu estava absorta na leitura de um romance de ficção científica distópica, aninhada confortavelmente em um sofá de veludo desgastado, cujas molas rangiam a cada movimento, quando o silêncio repentino e quase opressor me atingiu. Demorei um momento para perceber o que estava faltando, o que havia sido abruptamente interrompido. O tic-tac. O ritmo constante que eu havia inconscientemente adotado como parte da paisagem sonora da casa, havia cessado. O guardião do tempo estava mudo. Meus olhos se ergueram, quase por reflexo, encontrando os ponteiros novamente congelados. 3 horas e 13 minutos. Exatamente. Uma ruga de perplexidade e um leve calafrio se formaram em minha testa. 2 dias seguidos, ou seria 2 vezes no espaço de uma semana, ele parou no mesmo horário. Ok, isso era, no mínimo, curioso e um tanto quanto assustador. Repeti o processo de dar corda e ajustar as horas, com um pouco mais de cuidado desta vez, mas uma pontada aguda de incômodo começou a se instalar profundamente em meu ser. Comecei a me perguntar se a casa, em sua sabedoria ancestral, ou talvez em sua melancolia, estava tentando me comunicar algo, um pensamento que eu,
Uma pessoa eminentemente prática, cética e com os pés firmemente plantados na realidade, rapidamente reprimia, quase com autorrepreensão. Bobagem, eu pensava. É um relógio velho, e relógios velhos de fato apresentam problemas. Nada mais do que isso. A partir daquele dia, o padrão se estabeleceu com uma regularidade perturbadora e teimosa, como se o relógio tivesse adquirido uma vontade própria, uma personalidade peculiar que desafiava todas as leis da física e da lógica. Quase todas as manhãs, sem falta, eu desceria as escadas, sentindo o aroma persistente de madeira velha e umidade que impregnava a casa, e encontraria o guardião do tempo, estático, seus ponteiros imóveis como que petrificados, nas 3h13. Mas, para quebrar a monotonia e a previsibilidade assustadora da anomalia, de vez em quando, o relógio parava em 3h33. E essa pequena alteração na precisão do evento, essa margem de erro mínima, me deixava ainda mais intrigada, com um calafrio inegável na espinha. Não havia explicação lógica aparente para tal comportamento. A casa não sofria quedas de energia à noite, meus outros aparelhos eletrônicos, o roteador de internet, a geladeira, o micro-ondas, funcionavam sem interrupções. Tentei mudar a bateria embora soubesse, por uma pesquisa rápida no Google, que relógios antigos como aquele funcionavam a corda e não dependiam de baterias para seu funcionamento. Abri a caixa traseira para inspecionar o mecanismo, um emaranhado de cobre e latão que cintilava debilmente na pouca luz, mas meus conhecimentos de relojoaria eram inexistentes, limitados a observar o movimento dos ponteiros. Eu apenas via uma intrincada dança de engrenagens e molas, todas parecendo em ordem perfeita, limpas, lubrificadas e funcionando a contento, mas que não me diziam absolutamente nada sobre o ocorrido, sobre o motivo daquela interrupção sistemática. O mistério do relógio, que antes era uma trivialidade, um mero aborrecimento, começou a se infiltrar insidiosamente em meus pensamentos, tornando-se uma obsessão silenciosa, um enigma a ser decifrado. Eu comecei a anotar as ocorrências em um pequeno caderno de capa dura, encadernado em couro vermelho, que guardava diligentemente na gaveta da minha mesa de cabeceira. Relógio parou, 3h33. Resetei às 7h15. Relógio parou, 3h33. Resetei às 8h02. Relógio parou, 3h33. Resetei às 7h48. E assim por diante, as páginas se preenchiam com a monótona repetição dos números. O relógio, com sua teimosia inexplicável, começou a ditar o ritmo das minhas manhãs. A primeira coisa que eu fazia ao despertar era descer as escadas, ainda meio no escuro, para verificar se o guardião do tempo havia, novamente, interrompido sua marcha. Eu encarava como um enigma silencioso, um mistério que me desafiava pessoalmente, que zombava da minha lógica e do meu ceticismo. Uma noite, consumida pela curiosidade e por uma crescente inquietação, decidi ficar acordada para flagrar o momento exato em que ele parava. Armei-me com um livro de poesia, uma xícara fumegante de chá de camomila para me manter calma, e me sentei no sofá da sala, encolhida sob uma manta de tricô, com os olhos fixos, quase hipnotizados, nos ponteiros que lentamente e inexoravelmente se aproximavam da hora fatídica. A casa estava mergulhada em um silêncio profundo, denso, o tipo de silêncio que faz você ouvir o próprio sangue circulando nas veias, o leve zumbido dos eletrônicos, o som distante de um carro passando na rua. O vento gemia lá fora, fazendo as árvores balançarem seus galhos secos e suas sombras dançarem erraticamente nas paredes da sala, aumentando a sensação de suspense, de que algo estava prestes a acontecer. Minha cabeça começou a pesar, e meus olhos se esforçavam herculeamente para se manter abertos, colados nos ponteiros que mal se moviam. O sono, traiçoeiro e insistente, parecia querer me arrastar para seus domínios, para um esquecimento temporário. Em algum momento, mesmo com toda a minha determinação, devo ter cochilado, pois quando abri os olhos novamente, o sol já filtrava pelas frestas das cortinas, pintando o chão com listras douradas e oblíquas. E o relógio? Imóvel. 3h33. A frustração ferveu em meu peito, um calor amargo que se misturava a uma pontada aguda de medo. Era como se o relógio zombasse de mim, desafiando-me a desvendar seu segredo, a compreender sua linguagem peculiar e seu tempo próprio, que parecia funcionar em uma dimensão paralela à minha. Aquilo já não era mais uma falha mecânica, um simples defeito a ser consertado. Era algo mais, algo que roçava o inexplicável, o sobrenatural, o metafísico. O guardião do tempo parecia estar guardando não apenas as horas, mas também um segredo antigo, um segredo da casa, um segredo da minha família.
Um segredo da minha tia-avó Elisa que havia partido, mas parecia ainda estar presente de alguma forma, em cada rangido da casa, em cada silêncio. Compartilhei a história com Sofia, minha melhor amiga e confidente, durante uma de nossas videochamadas noturnas. A tela do meu laptop iluminando meu rosto na escuridão do quarto. Ela é uma pessoa eminentemente pragmática, com os pés firmemente plantados no chão, mas com um toque de curiosidade insaciável para o incomum, para as histórias que desafiam a lógica. Clara, você precisa chamar um relojoeiro de verdade, um especialista, não um faz-tudo qualquer que só sabe trocar pilha. Um expert em relógios antigos, que entenda esses mecanismos complexos. Talvez seja algo complexo com o mecanismo, um problema de atrito em alguma engrenagem específica que só se manifesta em certas condições de temperatura ou umidade. Ou talvez, e aqui ela sorriu, com um brilho malicioso nos olhos, seja a hora da casa. Talvez o relógio seja um portal para outra dimensão e a tia-avó Elisa está tentando te avisar de algo, te mandar um recado do além. Ela brincou, com um sorriso divertido que não conseguia esconder a leve apreensão em sua voz. Sua tentativa de desmistificar o evento, ou de fazer uma piada sobre o sobrenatural, era bem-vinda, um alívio momentâneo para a tensão que eu sentia. Mas o leve calafrio em minha espinha permanecia teimoso. A sugestão do relojoeiro, porém, era sensata, o próximo passo lógico. Eu precisava de uma opinião profissional, de alguém que entendesse os meandros de um mecanismo tão complexo e antigo. Era a única forma de descartar completamente a explicação racional e enfrentar a possibilidade, cada vez mais real, do inexplicável. Encontrei um relojoeiro, o Sr. Ambrósio, um senhor de cabelos brancos como a neve e óculos finos que pareciam ter sido feitos sob medida para seu nariz adunco. Um homem que parecia ter saído diretamente de um conto de fadas antigo ou de um romance de Charles Dickens. Sua loja, um paraíso de tic-tacs, sinos suaves e aromas de óleo de máquina e madeira velha. Era um anacronismo charmoso em meio à agitação frenética da cidade grande. Ele veio à casa, arrastando uma maleta de ferramentas de couro marrom, tão antiga quanto ele próprio, que tilintava suavemente a cada passo. Com paciência e precisão cirúrgica, como se estivesse realizando uma delicada operação, ele examinou o guardião do tempo. Mexeu nas engrenagens minúsculas, ajustou pequenas peças com pinças delicadas, lubrificou os pivos com um óleo especial. E ouviu atentamente o tic-tac com um estetoscópio improvisado, um tubo de borracha que ele colocava no ouvido. Ao final de uma hora de minuciosa inspeção, ele balançou a cabeça, com uma expressão de resignação e um leve mistério em seus olhos. Minha jovem, ele disse, sua voz rouca, mas gentil, este é um relógio de excelente fabricação, uma verdadeira obra de arte da engenharia mecânica. O mecanismo está em perfeito estado, considerando a idade avançada. Não há nada de errado com ele que justifique parar, especialmente sempre na mesma hora com uma precisão tão peculiar. Ele tentou encontrar falhas na madeira, nas molas, na corda, em qualquer coisa que pudesse dar uma explicação racional. Mas nada. Ele me cobrou uma pequena taxa com a elegância de um cavalheiro, e com um olhar que parecia carregar a sabedoria de séculos, disse, algumas coisas, minha cara, têm seu próprio tempo, seu próprio ritmo, e seu próprio motivo para parar. Nem tudo que existe pode ser explicado pela lógica humana ou pela ciência que conhecemos. Suas palavras soaram como uma profecia, e meu coração deu um salto que misturava medo e uma estranha excitação diante do desconhecido. Depois da visita do Sr. Ambrósio, a situação se tornou ainda mais perturbadora, como se o relógio tivesse se tornado um ser consciente, provocando-me. O relógio continuava a parar implacavelmente às 3h33 da manhã, com uma teimosia que desafiava a minha sanidade. E agora as ocorrências estranhas não se limitavam apenas ao silêncio do tic-tac ou ao ponteiro parado. Eu comecei a acordar, invariavelmente, exatamente às 3h33 da manhã. Era como se um alarme interno, invisível e inaudível para os outros, disparasse em meu cérebro, arrancando-me do sono profundo. Eu abria os olhos, e a primeira coisa que fazia, quase por compulsão, era olhar para o relógio digital no meu criado mudo, 3h33 da manhã. Depois, sentia um impulso irresistível de descer as escadas, um magnetismo que me puxava para a sala de estar. E lá estava ele, o guardião do tempo imóvel, em seu silêncio enigmático e perturbador. Não era apenas o despertar súbito e o relógio parado. Eu sentia uma presença. Um arrepio gélido percorria meu corpo, como se alguém estivesse bem atrás de mim, soprando suavemente em minha nuca, um toque invisível e etéreo. Ou, às vezes, um cheiro.
Um perfume delicado de violetas, o mesmo que minha tia-avó Elisa usava em ocasiões especiais, um aroma que trazia consigo memórias de um tempo passado. Outra vez foi um sussurro, tão tênue que eu não conseguia distinguir as palavras, mas que parecia vir de algum lugar distante, quase imperceptível. Uma voz que parecia me chamar. Eu varria a casa com os olhos, ligava todas as luzes, acendendo cada lâmpada, mas não havia nada. Apenas o silêncio pesado da madrugada e a imponente figura do relógio, guardando seu segredo com teimosia e obstinação. Minhas noites se transformaram em uma vigília constante. Meus sonhos, quando eu conseguia dormir, eram fragmentados, cheios de imagens confusas, rostos desbotados e vozes distorcidas. Eu via sombras dançantes nas paredes do meu quarto, rostos desbotados que piscavam na escuridão e sempre, a imagem nítida de um relógio parado nas 3h33. Minha mente, antes tão lúcida e racional, estava começando a se cansar, a ceder às pressões do inexplicável, a questionar minha própria sanidade. A falta de sono começou a afetar profundamente meu trabalho. Minhas revisões estavam mais lentas, meus prazos, antes rigorosamente cumpridos, agora se tornavam mais apertados e difíceis de manter. Eu cometia erros bobos e evitáveis, esquecia detalhes importantes que antes nunca me passariam despercebidos. A linha tênue entre a realidade e o inexplicável estava se esvanecendo, tornando-se cada vez mais indistinta. Eu me pegava procurando padrões em tudo, em cada sombra que se movia nas paredes, em cada rangido da velha casa, em cada sopro de vento. Minha vida estava se tornando uma espiral em torno daquele relógio, um vórtice de mistério e obsessão. Eu precisava saber. Eu precisava entender. A curiosidade se transformará em uma obsessão, uma necessidade visceral e inadiável de desvendar o que o guardião do tempo estava tentando me dizer, o que ele tentava me mostrar. Era uma voz do passado, eu tinha certeza, uma voz que clamava por ser ouvida, por ter sua história contada, por ter sua verdade revelada. A casa da tia-avó Elisa, em sua grandiosidade envelhecida, sempre foi cheia de segredos não ditos, de silêncios eloquentes que pareciam carregar um peso invisível. Ela era uma mulher reclusa, de uma quietude profunda, mas de uma bondade que irradiava de seu ser. Nunca se casou, nunca teve filhos e viveu sozinha na casa por décadas, uma guardiã solitária de seus próprios mistérios. Como sua única herdeira viva, eu havia recebido a casa e todo o seu conteúdo, desde os móveis antigos até os objetos mais triviais. Agora eu me perguntava o que mais ela havia deixado para trás, além de móveis antigos, fotografias amareladas e um relógio misterioso que parecia ter vida própria. Comecei a pesquisar a história da casa do bairro, mergulhando na memória coletiva da vizinhança. Visitei a biblioteca municipal, um santuário de livros e documentos antigos, e me aprofundei em arquivos empoeirados, jornais antigos de capa dura, registros de propriedade que datavam de séculos. Encontrei alguns documentos sobre a família que havia construído a casa, os Alencares, no início do século XX, uma família outrora próspera, mas com uma história marcada por tragédias e perdas. Li sobre um incêndio devastador na casa vizinha, décadas atrás, que tirou a vida de uma família inteira, exceto por uma criança que foi resgatada heroicamente pelos Alencares. O mais intrigante, porém, foi um artigo de jornal de 1937 que falava sobre o desaparecimento de uma jovem mulher, a filha mais velha dos Alencares, chamada Sofia. Ela havia sumido sem deixar vestígios, como se tivesse se desmaterializado no ar. A polícia investigou o caso por meses, mas o caso foi arquivado como um mistério sem solução, um entre tantos outros que a cidade guardava em suas memórias. A data do desaparecimento? Coincidentemente, 13 de março. 13 de março. 3h13. Uma conexão começou a se formar em minha mente, frágil e tênue no início, mas persistente, como um fio invisível que ligava o passado ao presente. Os números 3 e 13, que antes pareciam apenas uma peculiaridade do relógio, agora ganhavam um novo e sombrio significado. Conversei com a senhora Rosalina, uma vizinha octogenária de memória afiada e olhar perspicaz, que morava na mesma rua desde que se lembrava da sua infância. Testemunha viva da história do bairro. Ela, com sua voz suave e rouca, foi uma fonte de informações inestimável, um elo com o passado. Sentei-me em sua varanda, um lugar adornado com plantas e flores coloridas, tomando chá gelado de hortelã, enquanto ela me contava histórias da vizinhança. Do tempo em que as ruas eram de terra batida e as casas, cheias de vida, de segredos e de mistérios. A velha casa dos Alencares. Ela suspirou, um brilho nostálgico em seus olhos que pareciam ver além do tempo. Era uma casa alegre, sabia? Cheia de festas, de risadas, de vida.
até que a pequena Sofia desapareceu. Que tristeza sem fim. A família nunca mais foi a mesma. Diziam que ela era uma moça muito bonita, cheia de vida, com um espírito inquieto, mas com um segredo. Um namorado proibido, talvez? Um homem de classe social inferior que a família não aprovava? Ou um espírito livre demais para a época conservadora? Ninguém nunca soube ao certo. O relógio, aquele relógio grande e imponente na sala. Lembro-me perfeitamente que a mãe dela, a senhora Alencar, tinha um carinho muito especial por ele. Diziam que parou no dia em que Sofia sumiu, exatamente às 13h33. Mas depois eles o consertaram. Ou tentaram. Nunca mais foi o mesmo. A coitada da senhora Alencar tentava arrumá-lo incessantemente, dia após dia, com suas próprias mãos, mas a filha não voltou. E nem o relógio ao seu estado normal, ao seu ritmo natural. Ela o chamava de o último suspiro, como se o relógio guardasse o último momento de alegria e inocência antes da tragédia. Coisas de gente com o coração partido e a alma ferida. Você entende, minha querida? Suas palavras, ditas com uma serenidade que contrastava com a gravidade da história, me atingiram como um raio. O último suspiro. As palavras da senhora Rosalina ecoaram em minha mente, reverberando em cada canto escuro da minha consciência. A história de Sofia, o desaparecimento misterioso em 13 de março, o relógio parando implacavelmente às 3h33. Tudo começava a se encaixar, como peças de um quebra-cabeça que eu nem sabia que estava montando. O guardião do tempo não estava apenas me avisando sobre uma falha mecânica ou uma peculiaridade de um objeto antigo, ele estava me contando uma história. Uma narrativa de perda, de segredos enterrados e de um coração partido que jamais se recuperou. Ele era a voz silenciosa de um passado esquecido, um clamor por justiça ou talvez por paz. Eu sentia que havia algo mais, um detalhe crucial que estava faltando, algo que o relógio, em sua peculiar e teimosa linguagem, tentava desesperadamente me revelar, uma peça final que desvendaria todo o mistério. A presença que eu sentia na madrugada não era ameaçadora, não era maligna. Era melancólica, persistente, como um eco de um lamento antigo que se recusa a ser esquecido. Voltei para casa, a cabeça zumbindo com as novas informações, cada detalhe se encaixando e formando uma imagem cada vez mais nítida e perturbadora. Olhei para o guardião do tempo com novos olhos, com uma compreensão mais profunda. Ele não era apenas um objeto de carvalho escuro e bronze dourado. Era um portal para o passado, um memorial vivo, uma testemunha silenciosa. Decidi que precisava investigar o quarto de Sofia. A casa, eu sabia, tinha 4 quartos no andar de cima. O meu era o antigo quarto de hóspedes, onde a tia-avó Elisa me hospedava quando eu era criança. O dela era o principal, com uma vista deslumbrante para o jardim. Havia um quarto de costura, cheio de tecidos e linhas coloridas, e um que estava sempre, invariavelmente, trancado. Minha tia-avó Elisa sempre o chamava com uma voz cheia de ternura e melancolia, de o quarto das memórias. Ela nunca me permitiu entrar nele, alegando que estava cheio de coisas velhas, de lembranças que não me pertenciam, e que eu, em minha juventude e desconhecimento, não entenderia o significado de nada que ali estava guardado. Com uma nova determinação quase frenética fui até o quarto trancado. A porta de madeira maciça tinha uma fechadura antiga, de ferro forjado, enferrujada e gasta pelo tempo. Tentei várias chaves que encontrei em uma pequena caixa de joias de prata que pertencia à tia-avó Elisa, mas nenhuma delas serviu, nenhuma se encaixou no buraco da fechadura. Percebi que a fechadura era tão antiga que talvez não houvesse mais chave compatível, ou que a chave original havia se perdido no tempo. Decidi forçá-la. Peguei uma chave de fenda robusta e um martelo de metal que pertencia ao meu pai, que estavam guardados na caixa de ferramentas na lavanderia, e com um misto de nervosismo, excitação e uma pitada de apreensão, comecei a trabalhar na fechadura. O metal rangeu dolorosamente, a madeira estalou sob a pressão, e depois de alguns minutos de esforço concentrado, a porta cedeu com um rangido melancólico e fantasmagórico, abrindo-se lentamente para um passado esquecido, revelando o que havia dentro. O quarto estava exatamente como deveria ter sido deixado há décadas. O ar estava pesado, denso, saturado com o cheiro inconfundível de poeira antiga, mofo e tempo, um aroma que me fez espirrar. Uma cama de ferro forjado, artisticamente trabalhada com um colchão coberto por um lençol branco amarelado e desbotado pelo tempo, dominava o centro do cômodo. Um guarda-roupa de madeira escura e maciça estava encostado na parede, suas portas semiabertas, revelando roupas antigas como fantasmas de seda e algodão, penduradas em cabides de madeira. Uma escrivaninha pequena mas elegante, com uma cadeira de encosto alto e entalhado, estava perto da janela, que dava para o jardim dos fundos.
agora selvagem e coberto de mato. Sobre a escrivaninha, um tinteiro de porcelana seco, algumas penas de ave finas e um livro de capa dura, empoeirado, cuja capa parecia de couro. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Não havia dúvida. Este era o quarto de Sofia. Abri o livro empoeirado, sentindo a textura áspera da capa sob meus dedos. Era um diário, as páginas amareladas e frágeis. A caligrafia elegante, mas ligeiramente apressada, preenchia as páginas, um testemunho silencioso de uma vida. Comecei a ler, sentindo-me uma intrusa nos pensamentos mais íntimos de Sofia. Eram os pensamentos e as confidências de uma jovem mulher. Ela falava de sua vida, seus sonhos de liberdade, seus medos de um futuro incerto. Falava da pressão esmagadora de sua família, dos arranjos para um casamento de conveniência com um homem que ela não amava. Um casamento que aprenderia a uma vida de convenções sociais que ela não desejava. Mas entre as linhas da tristeza e da resignação, havia um nome que se repetia com uma frequência apaixonada: Marco. Marco era um jovem jardineiro, um homem simples, de mãos calejadas e sorriso gentil, mas que a fazia rir, que a fazia sentir-se livre e viva. Eles se encontravam secretamente no jardim da casa, ao lado de um antigo pé de jacarandá, suas flores roxas servindo de testemunhas silenciosas de seu amor proibido. Em uma das últimas entradas do diário, datada de 12 de março de 1937, Sofia escrevia sobre seu plano de fugir com Marco. Eles se encontrariam à beira do lago, exatamente às 3h33 da manhã, na madrugada do dia 13, o dia de seu aniversário de 20 anos. Ela deixaria uma carta para a família, explicando sua decisão, pedindo perdão e compreensão. Não era um desaparecimento. Era uma fuga de amor, eu sussurrei, sentindo a emoção dela em cada palavra. Mas na página seguinte havia apenas um borrão de tinta, uma mancha escura e disforme, como se algo tivesse interrompido sua escrita abruptamente e bruscamente. E então, um postscriptum, escrito com uma caligrafia trêmula, que parecia ter sido feito às pressas e com medo. Estava rabiscado na margem da última página escrita: ele sabe. Ele está vindo. Me ajude. 3h33. A última página do diário, virada e amassada, parecia carregar o peso de um segredo, um grito silencioso por socorro. Ele sabe. Quem? A pergunta ecoou em minha mente, perturbando o silêncio do quarto. O noivo arranjado que a família tanto queria. Ou talvez um dos irmãos que a vigiava constantemente, seguindo as ordens do pai? Minha mente disparou, tentando preencher as lacunas, juntar os pedaços fragmentados da história. O que aconteceu exatamente naquela madrugada de 13 de março de 1937, a data de seu aniversário, o dia em que ela planejava sua liberdade? Sofia planejou fugir, mas algo ou alguém a impediu. E o relógio? A senhora Rosalina havia dito que ele parou naquele dia, congelado na hora exata do desaparecimento. Era como se o tempo, naquele momento fatídico, tivesse congelado, eternizando o último grito de socorro de Sofia, o último apelo desesperado de sua alma por liberdade. Continuei a vasculhar o quarto de Sofia, procurando por mais pistas, por algo que pudesse me dar uma resposta mais concreta, mais palpável. No fundo do guarda-roupa, escondido atrás de algumas caixas de chapéus empoeirados e leques antigos de seda, encontrei uma pequena caixa de madeira talhada, com entalhes de flores. Dentro, havia uma série de cartas amarradas com uma fita de cetim desbotada, e um anel de prata simples, mas elegantemente gravado com as iniciais S e M. As cartas eram de Marco para Sofia, cheias de declarações de amor arrebatadoras, promessas de um futuro feliz e planos para uma vida juntos, em uma pequena fazenda no interior, longe das amarras da sociedade. A última carta, datada de 11 de março, falava sobre a ansiedade e a esperança da fuga, a expectativa de uma nova vida. Mas não havia nenhuma carta de Sofia para a família, a que ela mencionou no diário que deixaria. O que havia acontecido com ela? Por que não estava ali? Então, algo me atingiu, uma revelação súbita e impactante. A senhora Rosalina havia mencionado um antigo pé de jacarandá no jardim, um ponto de referência. E minha tia-avó Elisa havia me dito uma vez, em um de seus momentos de devaneio, que havia um túnel secreto que levava da casa para o jardim, um túnel usado durante a lei seca para contrabandear bebidas, uma relíquia de um tempo de proibições. O túnel começava no porão e terminava sob o jacarandá. Sofia e Marco poderiam ter usado esse túnel para seus encontros secretos, para escapar dos olhares vigilantes da família. E se em sua pressa para fugir, ou em seu momento de terror, Sofia tivesse escondido a carta ali, para que fosse encontrada por Marco, ou para que não fosse interceptada pela família?
Uma nova esperança e um novo medo se acenderam em meu peito. Desci ao porão com o coração palpitando no peito. Era um lugar úmido escuro, com cheiro de terra molhada, mofo e decomposição, um ambiente opressivo. A tia-avó Elisa raramente ia lá, e eu mesma só o visitava para buscar ferramentas ou armazenar caixas. No canto mais afastado, atrás de algumas prateleiras enferrujadas cheias de potes de geleia vazios e ferramentas antigas, havia uma parede falsa, coberta por era seca e emaranhada. Eu me lembrava de ter visto isso uma vez anos atrás, mas nunca dei muita atenção, pensando que era apenas parte da estrutura antiga da casa. Com a ajuda de uma lanterna de mão cujo feixe de luz tremulava na escuridão, comecei a examinar a parede. Havia uma pequena alavanca escondida atrás de uma pedra solta, coberta de musgo. Girei-a, e a parede se abriu com um rangido assustador, revelando um túnel estreito, escuro e claustrofóbico. O túnel era apertado, e o ar era abafado, quase irrespirável, impregnado com o cheiro de terra, raízes e umidade. Eu rastejei por ele, sentindo a terra úmida e fria sob meus joelhos e mãos. Alguns minutos depois, vi uma luz fraca e distante no final, um vislumbre de esperança. Saí para o jardim, exatamente sob um velho jacarandá, suas flores roxas, que um dia foram vibrantes, já murchas e caídas. Olhei para o chão, e lá, meio escondido entre as raízes grossas e retorcidas da árvore, havia um pequeno objeto de metal. Era uma pequena caixa de metal enferrujada, quase engolida pela terra. Abri-a com dificuldade, as dobradiças rangendo em protesto. Dentro, havia um pedaço de papel dobrado e amarelado. Era a carta de Sofia. A carta era curta, escrita com a mesma caligrafia trêmula que eu havia visto no post-scriptum do diário. Ela se desculpava com a família, explicava seu amor por Marco e sua decisão de fugir para construir uma vida própria, uma vida de liberdade e paixão. Mas havia um detalhe crucial, um segredo que mudava toda a história. Papai, a carta dizia, as palavras pareciam gritar da página: eu sei sobre a herança da vovó que você desviou, e sobre como você usou o dinheiro para cobrir suas dívidas de jogo. Marco descobriu a verdade, ele me ajudou a encontrar os documentos no seu escritório. Não foi o noivo arranjado quem me pegou. Não foi um acidente. Foi o meu próprio pai. Ele sabia que Marco e eu iríamos revelar tudo, que iríamos expor seus crimes. Ele me encurralou no corredor, ao lado do relógio, às 3h33 da manhã. Eu tentei fugir, mas ele me empurrou escada abaixo. Eu sei que foi um acidente, mas ele não me ajudou. Ele me deixou lá, sangrando, agonizando. E ele disse que era para o meu próprio bem, para o bem da honra da família. Marco, se você ler isso, fuja. Salve-se. Não confie em ninguém. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente enquanto eu li as últimas e devastadoras palavras da carta. O pai de Sofia. O próprio pai a havia matado ou, ao menos, a havia deixado morrer em uma escada escura. Por quê? Por dinheiro, por um segredo de família. O relógio. 3h33. A hora exata em que ela foi empurrada a escada abaixo. O tempo congelado na dor, na traição, na morte, na crueldade. Aquele relógio, o guardião do tempo, testemunha silenciosa de um crime hediondo, estava finalmente me contando a verdade, sua verdade há muito silenciada. Ele estava preso naquele momento, revivendo incessantemente o último suspiro de Sofia, sua última e desesperada tentativa de alertar o mundo, de ser ouvida. A presença que eu sentia era a dela, o cheiro de violetas, o sussurro indistinto de um adeus, de um lamento por uma vida que não foi vivida. Eu chorei. Chorei por Sofia, por sua vida interrompida abruptamente, por seu amor perdido, por sua voz silenciada por tanto tempo pela opressão e pela violência. Chorei pela crueldade da ambição humana, pela fragilidade da vida, pela dor de um segredo tão pesado e sombrio. A casa, antes um lugar de mistério e aconchego, agora era um santuário de uma tragédia, um mausoléu vivo. O relógio não era um monstro, não era uma entidade maligna, mas um mensageiro, um arauto da verdade, um guardião de uma memória dolorosa. Com a carta em minhas mãos, ainda molhada pelas minhas lágrimas e trêmula, voltei para a sala de estar. O relógio, como sempre, estava parado às 3h33, seus ponteiros imóveis, como se estivessem à espera de um sinal. Desta vez, porém, não o reiniciei. Em vez disso, liguei para a senhora Rosalina, a vizinha octogenária, e pedi para ela vir à minha casa. Eu precisava de uma testemunha, não para confirmar o sobrenatural, mas para me ajudar a processar a verdade, a trazer a justiça a Sofia, mesmo que tardia, mesmo que décadas depois. A verdade precisava ser revelada, a história de Sofia precisava ser contada. A senhora Rosalina chegou, seus olhos curiosos e perspicazes observando a minha palidez e o tremor incontrolável em minhas mãos.
Clara, minha querida, o que houve? Você parece ter visto um fantasma, ela perguntou, preocupada, sua voz carregada de carinho. Entreguei-lhe a carta. Ela leu, seus olhos percorrendo as linhas com uma rapidez surpreendente para sua idade, e seu rosto, antes plácido, se contorceu em uma expressão de choque e horror. Os Alencares, ela sussurrou, a voz embargada pela emoção e pela incredulidade. Eu sempre soube que havia algo errado com aquela família. O pai dela, ele sempre foi tão rigoroso, tão ambicioso, tão capaz de tudo para manter as aparências. Suas memórias se alinharam com a verdade da carta, confirmando o que estava escrito. Juntas, nós fomos à polícia. Eu apresentei o diário de Sofia, as cartas de Marco, e mais importante, a carta de despedida que revelava a verdade. A polícia, inicialmente cética e relutante em reabrir um caso tão antigo, não podia ignorar as evidências físicas e os depoimentos da senhora Rosalina. Abriram uma nova investigação sobre o caso de Sofia Alencar, um mistério que havia permanecido adormecido por décadas. A casa foi inspecionada novamente, o porão, o túnel secreto. Encontraram, na base da escada, marcas antigas no assoalho que indicavam um impacto violento. O relógio, o velho guardião do tempo, parecia finalmente poder descansar, sua missão cumprida. A investigação foi longa, dolorosa e exaustiva, abalando a estrutura social da cidade. Exumaram o corpo de Sofia, que havia sido enterrado no cemitério da família Alencar, em uma cova discreta. A autópsia, realizada com tecnologia forense moderna, revelou traumas compatíveis com uma queda grave, mas também sinais de que ela não havia recebido socorro imediato, confirmando as palavras da carta. A verdade veio à tona. O pai de Sofia, para evitar a ruína financeira e o escândalo social que a fuga e a revelação de suas dívidas de jogo trariam, confrontou a filha. No calor da discussão, ele a empurrou escada abaixo. E em seu pânico e crueldade, ele a abandonou à própria sorte, forjando seu desaparecimento para encobrir o crime. A família de Marco, que foi acusado injustamente de sequestro e teve sua reputação arruinada na época, também recebeu uma reparação histórica e moral. O escândalo abalou a cidade, mesmo décadas depois, revelando a podridão por trás de uma fachada de respeitabilidade. A história de Sofia, o segredo guardado por tanto tempo naquelas paredes, finalmente foi revelado ao mundo. O relógio, que antes era uma fonte de mistério e medo, agora era um símbolo de justiça, um arauto da verdade que se recusava a ser silenciada. Depois que a verdade foi revelada, algo mudou irreversivelmente na casa. O cheiro de violetas desapareceu, substituído por um aroma de limpeza e renovação. O arrepio gélido na madrugada se foi, e as sombras dançantes nas paredes pareciam menos ameaçadoras. E o guardião do tempo. Ele parou de parar. Funcionou perfeitamente, tic-taqueando com a precisão de um mecanismo recém-consertado, marcando as horas sem interrupções. Era como se a alma de Sofia, finalmente livre de seu fardo, de seu sofrimento, tivesse encontrado a paz que tanto almejava. Eu, Clara, mudei profundamente. A casa, que antes era apenas uma herança, um conjunto de paredes e telhado, tornou-se meu lar, impregnado de uma história que eu havia ajudado a desvendar. Minha visão do mundo se expandiu, transcendendo o ceticismo que me definia. Acreditar no inexplicável, no poder das memórias, na persistência da verdade e na interconexão entre os planos da existência, se tornou parte de quem eu era. Continuei com meu trabalho de edição, mas agora com um foco renovado em histórias que clamavam por serem contadas, por verdades que precisavam vir à luz, por vozes que precisavam ser ouvidas. Um dia, enquanto eu estava na sala de estar, tomando meu café da manhã habitual, observava o relógio. Os ponteiros se moviam incansavelmente, marcando o tempo que fluía, sem interrupções, sem pausas no 3h33. Sorri. O guardião do tempo havia cumprido sua missão, sua vigília silenciosa finalmente terminada. E eu, por ter ousado ouvir seu silêncio, por ter me permitido mergulhar em seu mistério, havia encontrado não apenas a verdade de uma tragédia passada, mas também uma nova verdade sobre mim mesma, sobre a conexão intrínseca entre o tempo e o destino, entre o passado e o presente, entre a vida e a morte, e a importância de dar voz aos que foram silenciados. A casa estava em paz, e eu também. Minha vida, antes tão previsível, agora era um testemunho vivo do poder das histórias, da resiliência da verdade e da capacidade humana de desvendar os mistérios mais profundos que o tempo tenta esconder. Cada tic-tac do relógio era agora uma celebração da vida, da memória e da justiça conquistada.